Chico Xavier. Quem já ouviu falar de Chico Xavier? Eu não. Não, é engraçado que eu tenho que perguntar isso. Você sabe por que eu tenho que perguntar isso? Porque minha intenção não foi entrar nos trabalhos, nos livros, naquilo que Chico Xavier representa para nós, espíritas, que já conhecemos o seu legado. Eu queria ter uma visão de fora para dentro, como se eu não fosse espírita, como se eu não acreditasse na reencarnação, na sobrevivência da alma, como se eu fosse ateu, como se eu fosse até de outras religiões que talvez entrassem em conflito com esse dogma de espírito. Como eu viria, como eu olharia as mensagens que ele trouxe? A gente tem que entender que o Chico Xavier vem muito antes do computador, obviamente. A gente sabe que vem da era do rádio, né? Ele nasceu, se eu não me engano, a gente vai falar um pouquinho, mas se eu não me engano, nos anos 20. Então, a gente vê que naquela época a divulgação da informação era completamente diferente, né? O que hoje atravessa oceanos imediatamente, através da internet, a gente está sendo exposto a ideias, imagens, informação do que acontece agora, em tempo virtual. Naquela época, tu viajava, travel numa velocidade, né, muito mais lenta. Então, a gente escutava falar depois de muito mais tempo. Então, eu fico imaginando, para quem não era espírita, o que ele representou, né, para o espiritismo, pela divulgação da doutrina no meio brasileiro e internacionalmente falando. Então, eu tentei olhar o que foi mais importante, mais impactante, que através dele veio à tona e criou uma polêmica, fazer com que as pessoas pensassem, tomassem lado, discutissem sobre aquilo no jantar, na roda de mesa. Quem não era espírita falava: você ouviu falar disso? Não, a coisa veio à tona de uma forma pública, na qual se discutiu muito sobre isso. Então essa era a ideia de hoje, trazer essa informação para vocês verem o que seria TITS, já que todo mundo conhece aqui o Chico Xavier. Eu já falar sobre as obras de Chico Xavier, das coisas que todo mundo já sabe quem foi, mas vamos tentar olhar por essa perspectiva e mais ou menos entender. Então a gente só vai saber assim um brushing do que ele foi, quem foi Chico Xavier, mas depois a gente vai falar sobre a primeira obra dele, que foi bem controversa, Parnaso de Além Túmulo. Depois, a psicografia dele aceita na justiça brasileira pela primeira vez, se eu não me engano, em país nenhum do mundo. Isso aí foi uma psicografia, foi aceita como prova numa situação de assassinato, na qual foi absolvido através da psicografia de Chico Xavier. Depois, obviamente, isso está em termos cronológicos, Pinga Fogo já com a televisão brasileira já em alta. Naquela época a TV Tupi foi pioneira, o Globo veio mais tarde, e então já nos anos, foi 72, quando o Pinga Fogo era um programa de auditório, e você trazia vários convidados, e Chico Xavier foi convidado ao Pinga Fogo. Não sei se vocês sabem que naquela época da TV brasileira, vocês vão ver, eu trouxe vários vídeos para vocês verem, e o Pinga Fogo você encontra ele na íntegra no YouTube, se você quiser assistir. Mas é impressionante que hoje em dia, teu attention span, ou seja, o teu tempo de atenção é muito rápido, é muito curto. Mas naquela época, eu acho que parecia que tinha o tempo inteiro do mundo. Porque esses programas de auditório não tinham breaks de você botar o anúncio e fazer o trabalho. Não, então ele ficava, o pessoal que está ali sentado no auditório está ao vivo. O guest está ao vivo, o painel de apresentadores que vão fazer as perguntas para ele, está todo ao vivo. E a coisa, eles vão medindo a audiência, que não eram tantas redes de televisão, eram muito poucas. Então quando eles viram que estava todo mundo ligado no negócio,
O cara fala, vai, continua. Então esses programas demoravam 3 horas. 3 horas. Já a pessoa não aguentava mais. Via garçom, servia água, servia um negócio, você ia comendo, tomando um negócio. E a coisa ia. Ia. Mas foi fantástico. E pela primeira vez, quem não era espírita, e obviamente até quem era espírita, mas que tinha que ir até Uberaba para conhecer Chico Xavier, em Minas Gerais, presentemente, teve acesso em cadeia nacional de ver pela primeira vez uma entrevista e ver quem era a personalidade de Chico Xavier, como ele era, o que ele falava, como ele falava, né? Então, uma coisa é você ler os livros que não eram nem deles, porque afinal de contas, psicografia, a gente sabe que os livros são ditados pelos espíritos, né? Mas quem era realmente Chico Xavier? E, obviamente, agora, mais recentemente, o impacto que teve o filme. Quem assistiu o filme Chico Xavier? Todo mundo assistiu? Também está disponível no... Não estava, ele estava no Netflix, eu acho que ele saiu do Netflix, eu acho que agora você encontra ele no YouTube, também na íntegra, pode assistir ele na íntegra no YouTube, de graça. Tá? Vale a pena, apesar de ter sido feito por um diretor que não é espírita, né? Se eu não me engano, aquele das novelas, qual é o nome dele? Filho, não sei o que Filho, Daniel Filho, foi o Daniel Filho. Ele faz novelas, entendeu? Mas foi muito fiel a tentando realmente mostrar a personalidade de Chico Xavier de uma forma onde que foi muito sucesso e, obviamente, teve um impacto muito grande. Então, esses, é lógico, houveram outras coisas também, mas esses 4 foram os que eu achei que tiveram mais impacto na divulgação não só da doutrina, mas de quem foi Chico Xavier, e fez as pessoas que não são espíritas, ou que não entendem, ou não acreditam, refletir e pensar, nossa, será que isso realmente acontece? Será que realmente a gente sobrevive à morte? Será que a gente um dia vai voltar? Né? Eu estou assistindo agora a novela A Viagem. Quem assistiu a novela A Viagem? Olha que eu não sou noveleiro não, hein, gente. Lá em casa eu brigo por causa de novela. Não assisto novela. Mas por alguma razão, como eu já estava aqui nos Estados Unidos, essa novela saiu lá no Brasil. Quando é que saiu mesmo? 94, já estava aqui. Assisti, né? Então agora você também pode assistir ela inteira. Mas a novela sabe como que é. Sabe? Uma repetição e tudo mais, mas está muito autêntica, no sentido de que está sendo bem fiel à doutrina espírita e está bem legal. Então vamos lá. Quem foi Chico Xavier? Tá? Ele nasceu em 1910, pô, tá vendo? Eu pensava que era 20. 1910, em Uberaba. E morreu em 2002. Quem sabe quando ele morreu? Eu fui campeão. Foi tetra? Foi tetra? Foi penta? Foi pentacampeão. E você sabe que nos meios espíritas ele comentava que ele não queria morrer num momento onde a população estivesse triste. E tem uma explicação por causa disso. Como tinham muitas pessoas que o adoravam, que seguiam, e é típico do brasileiro em si, em termos culturais, a gente tem essa veneração pelos missionários, de uma forma às vezes até doentia, né? Que não é talvez tão boa, tão productive, a gente acaba que seguraria ele, se ele tivesse partido num momento onde tivesse todo mundo down, eu acho que ia ser uma romaria imensa ali para Uberaba, ia ser um chororô danado, uma coisa assim que ele mesmo não queria. Então ele esperou exatamente, ele tinha avisado isso antes, eu vou sair no momento em que estiver todo mundo feliz. E quando foi no dia do campeonato da Copa, que a gente ganhou, o Brasil celebrando, ele de fininho, pela porta dos fundos, ele sai. Então o pessoal não sabia se chorava ou se ria, se comemorava ou se... Então foi perfeito para ele. Porque aí realmente ele conseguiu, né, alçar voo de uma forma onde ele não tinha nenhuma desses amarras que às vezes nos seguram. Né? Então ele escreveu mais de 450 livros, que até o ano 2010 já haviam vendido mais de 50 milhões de exemplares, né? E todos os direitos autorais dessas obras foram cedidos para a instituição de caridade. Ou seja, o royalty da venda desses livros ele não viu
um centavo. Inclusive, a gente sabe como ele morreu aos 90 e tantos anos, bem velhinho, bem pobre ali ele gostava muito ainda de ficar no centro espírita que ele fundou, né? E ficava por ali, bem pobrezinho. E além dos livros, ele psicografou mais de 10 mil cartas. Eu tenho vários livros sobre as cartas dele aí, nunca tendo cobrado nada, né? Ele teve emprego, obviamente, como todos nós, precisava trabalhar, precisava pagar as contas, mas muito simples, né? Foram tecelão, vendedor, datilógrafo, trabalhou até em bar, né? Quando ele era mais jovem, e vivido de uma forma modesta, né? Seu legado ultrapassou as barreiras religiosas e hoje ele é reconhecido como o maior líder espiritual do Brasil, sendo uma das personalidades mais admiradas e aclamadas do país, ressaltando principalmente por um forte altruísmo. Um exemplo para todos. E olha que eu falo isso, por exemplo, meu irmão casou com uma esposa que a família toda era católica, mas devota. E minha mãe era espírita, meu pai é judeu, meu pai não eram dois completamente separados. Mas meu pai respeitava, não tinha problema nenhum, mas minha mãe era muito espírita, trabalhava em centro e tal. Então, às vezes, quando tinham festa de família, a família da esposa do meu irmão vinha, e o pai era uma pessoa muito culta, o pai dela, e ele adorava entrar em embate religioso. E a minha mãe uma vez falou, olha, por que você... E ele já tinha visto Chico Xavier no Pinga Fogo. Olha só o impacto de quem não é espírita, mas respeitava. Eu posso não acreditar, mas esse cara é uma pessoa boa pelo que ele faz, pelas coisas que ele faz. Então, você já começa a criar uma picture do que ele realmente é. E aí, minha mãe falou assim, você não gosta de história da religião? Você não gosta da Bíblia? Você lê muito, estuda a Bíblia? Você, sim, leio. Se eu te der um livro espírita, você lê? Aí ele falou, vai falar de espírito? Não. Você lê um livro, é um livro de história, e você me diz se você gosta. A minha mãe deu para ele Paulo Estevam. Não sei se vocês... Ele leu o livro de cabo a rabo, com a Bíblia do lado. Com a Bíblia do lado, fazendo a referência a cada passagem evangélica que é contada no livro, para tentar ver realmente a veracidade, a sequência dos eventos e tudo mais. E ele termina o livro, quando ele terminou o livro, ele veio falar com a minha mãe e falou, a minha mãe, então, gostou? Ele disse, olha, gostei muito. Realmente o livro me impressionou muito. Ainda não acredito em reencarnação, mas realmente não tem como você não refletir. Então, é olhando por esse prisma que a gente vai vendo a importância de quem realmente ele foi, né? Então vamos lá, uma das coisas que eu separei para mim que foi muito importante foi a mediunidade à prova em Parnaso de Além Túmulo. Parnaso de Além Túmulo, vocês têm que ver assim no contexto da época na qual só existia o rádio, não existia televisão, e o que era muito em voga na época eram as poesias. Os autores, os poetas, esses tinham status assim de serem pessoas mais destacadas na sociedade. Era como, por exemplo, hoje os artistas de Hollywood, digamos aí, quem acha que isso vale alguma coisa. Naquela época, os poetas eram realmente as pessoas que eram veneradas e muito reconhecidas na sociedade brasileira. Então se lia muito poesia. Poesia era uma coisa em voga. Muitos livros de poesia eram vendidos, né? E você tem, então, um livro psicografado por uma pessoa que na época ele era jovem ainda, sem instrução, não teve uma educação formal muito grande, ele foi só até o básico da escola, né? Então ele vai com 256 poemas nesse livro, atribuídos a poetas mortos, dentre eles os grandes, né? Alguns portugueses, mas a maioria brasileiros, João de Deus, Antero de Quental, Guerreiro Junqueiro, brasileiros Olavo Bilac, Castro Alves, famoso, Angústio dos Santos, e foi publicado pela primeira vez em 1932. Né? E depois fala um pouco do Nosso Lar, mas isso aí tem bibliografia. Mas, em termos de Parnaso, aquilo ali, quando veio à tona e foi lido, várias pessoas da Academia Brasileira de Letras, grandes escritores, críticos de poesia, de jornais, todos foram ler o livro
e ficaram com um dilema. Primeiro porque a qualidade das poesias era algo absurdo, era uma coisa muito, muito boa. E o que era mais impressionante, ele, eu não sou expert em poesia, não sei se alguém aqui gosta de poesia, entende poesia, cada artista, cada poeta tem um estilo de escrever a poesia. E geralmente esse estilo se repete ao longo do seu trabalho. E você poder copiar aquele estilo não é impossível. Se eu sou uma pessoa que tem muito conhecimento e tal, eu posso até tentar imitar o estilo de um determinado poeta e fazer uma poesia que se pareça mais ou menos com aquele estilo. Mas você escrever 200 e tantas poesias com uma variedade enorme de estilos diferentes, isso aí é coisa de um gênio. Então, a Academia Brasileira de Letras ela ficou meio travada, porque ela não sabia se ela reconhecia Chico Xavier como um poeta, isso seria convidá-lo para vir para a Academia Brasileira de Letras, um matuto, que não tinha formação nenhuma, ou então aceitar a sobrevivência dos espíritos e que aquilo realmente veio do além. E agora? Checkmate. O que você faz? Então para analisar por um prisma de quem não é espírita e que adorava a poesia e lia aquelas coisas e falava, mas eu tenho que conhecer esse cara. Isso é fantástico. Aí ele sempre se esquivando da autoria. Não, isso não é meu, não sou eu, não fui eu que escrevi. E ele sempre foi muito humilde nesse ponto, onde ele falava, não fui eu que escrevi, isso não vem de mim. Né? O que deixava todo mundo desconcertado, porque todo mundo queria vir bater nas pernas, tá maravilhoso o teu trabalho, tua obra. Não fui eu. E agora? Como é que você lida com isso? E eu não sabia, nas minhas pesquisas agora eu fui saber, que qual é o nome dele? Humberto Campos. Humberto de Campos. Humberto de Campos estava vivo. Humberto de Campos foi um grande poeta. Quando Humberto de Campos leu, fez ele tinha uma coluna no jornal que todo mundo lia, que ele era famosíssimo. Ele fez uma crítica ao Parnaso de Alentuno, mas uma crítica positiva por um lado, e por outro ele tentava achar erros, alguma coisa que fosse ser negativa em relação àquilo ali, porque ele não acreditava, achava que aquilo ali, ele era cético, ele achava que aquilo que psicografia, espírito do além, isso não existia. Então ele faz uma crítica, e ele morre 2 anos depois da publicação do livro. E, bom, isso daí foi uma polêmica enorme, trouxe à tona a personalidade de Chico Xavier, trouxe à tona a existência dos espíritos e a probabilidade, a capacidade que eles têm de se comunicar com a gente. E ele atribuía os escritos aos poetas ou sim, não, então aí que está, aí a polêmica vai aumentar ainda mais com a morte de Humberto Campos. Por quê? Porque esses espíritos que foram, que tiveram durante o Parnaso de Alentuno, ele fala pelo espírito Castro Alves, esse, todos eles, foi falado que no livro, se você vê, você lê as poesias, você vê pelo espírito disso. Eram poesias inéditas, ditadas pelos espíritos, certo? Mas em termos legais, como eram personalidades que já morreram há muito tempo atrás, talvez não deixaram testamentos ou esse sistema de proteção da obra do pós-mortem, os direitos autorais, isso são coisas que vieram mais lá para frente. No caso agora de Humberto de Campos, sim. Humberto de Campos, que tinha uma obra vasta, a sua família tinha legalmente os direitos autorais da obra dele. Né? Então aí essa polêmica ela aumentou ainda mais, porque 2 anos depois, Humberto de Campos ele morreria em 34, após o lançamento do Parnaso, e 3 meses depois da morte, Chico Xavier diz em seus escritos ter sonhado com ele. Da qual eu ouviria a seguinte frase: você é o menino do Parnaso? Eu sou Humberto de Campos. Seria a senha para os sucessivos textos do escritor, dali em diante, psicografados pelo médium. Então ele volta, tenta entrar em contato com o Chico e diz: eu recomendo, esse livro daqui, tem aí na biblioteca, é de cabeceira. É espetáculo, é uma coisa assim inacreditável. A maneira como ele escreve é espetacular.
Mas o que aconteceu então? Humberto de Campos agora aparece como espírito e começa a editar vários títulos de livros, na qual Chico Xavier então coloca como pelo espírito de Humberto de Campos, né? E o que acontece? A família de Humberto de Campos vem com tudo para cima, falando que não, os direitos autorais são nossos, da família, por lei. O proceeds da venda desses livros tem que ir para a família. Mas agora a coisa vai à justiça. E vai à justiça por quê? Você tem que pensar o seguinte: Chico Xavier falava o tempo todo, não fui eu que escrevi, foi Humberto de Campos, né? Então, se realmente foi Humberto de Campos, significa que a sobrevivência da alma é algo real, que tem que ser aceita, e que Humberto de Campos realmente veio através de Chico Xavier e escreveu esse livro, para que então as vendas do livro vão direto para a família de Humberto de Campos. Mas se você chegar e falar que não, eu não acredito nada disso, né? Então os livros vão ter que... Você não vai poder mais escrever que foi por Humberto de Campos. Mas a semelhança e o estilo era idêntico, era igual. Tanto é que vocês vão ver uma mensagem, uma entrevista da mãe de Humberto de Campos, que apareceu no jornal, na qual ela fala, olha aí, a mãe de Humberto de Campos, dona Ana Campos, em entrevista ao Globo, em 1944, em plena Segunda Guerra Mundial, enxerga a semelhança de estilo entre a obra original do escritor e os textos psicografados por Chico Xavier. Eu não conheço nenhuma explicação científica para esclarecer esse mistério, principalmente se considerarmos que Francisco Xavier era um cidadão de conhecimentos medíocres. Segundo ela, se a justiça reconhecesse o conjunto da obra psicografada como sendo realmente de Humberto de Campos, haveria de se pagar o direito autoral à família do escritor. Caso contrário, os intelectuais patriotas fariam um ato de justiça aceitando Francisco Xavier à Academia Brasileira de Letras. Então não tinha como, porque o livro era fantástico. Para Ana Campos, somente um homem muito inteligente e culto, de fino talento literário, poderia escrever textos tão identificados com o estilo de Humberto de Campos. Mais outra bomba que vem à tona na sociedade brasileira, onde todo mundo, nas rodas de conversa, conversava sobre Chico Xavier, sobre a sobrevivência da alma, sobre a realidade da reencarnação, da comunicabilidade dos espíritos. Olha a importância disso no meio não espírita, né? Quem é espírita já sabe, já tem a fé, já entende, né? Então, realmente, esses livros foram assim fundamentais para essa fase inicial dessa divulgação. A outra muito importante... Mas fala que o Chico ganhou. Não, calma aí, peraí. Estou esperando. Não. O que a Federação Espírita Brasileira achou melhor fazer foi que realmente se retirasse o nome de Humberto de Campos e se criou um pseudônimo Irmão X, porque o livro foi um best-seller. E aquele dinheiro todo que vendia e ajudava em várias obras de caridade, ajudou muito a Federação Espírita Brasileira, porque ela é publicadora dos livros, então ela cresceu muito com os livros de Chico Xavier, além de todas as obras de caridade que a venda dos livros ajudava. Então, dar aquilo ali para uma família do Humberto, que já era rica para burro, entendeu? Não fazia sentido. E o próprio Humberto de Campos, em espírito, chegou um momento que, se comunicando com o Chico, falou: tia, não. Não, porque levou ele para a justiça. Você vai falar disso, né? Levou ele e o juiz era espírita. A família levou o Chico. Ah, sim, não, isso durante o julgamento, mas não, esse eu não entrei nesse julgamento, eu vou entrar num outro. Mas... Foi por isso que o Chico falou: esquece meu nome, Irmão X. O que importa é o que eu estou escrevendo. Aí a família. Mas foi Família decidido que quando o inteira se espírito, os direitos literários eram Humberto de Campos, por causa disso. que os direitos literários eram direitos da família quando ele escrevia em vida. Depois da morte não era mais. E aí, a partir dali, mudou para Irmão X. E depois disso, um outro fato, pela primeira vez na justiça brasileira, em qualquer outra justiça, que, se eu não me engano, acho que não existe nenhum outro exemplo em lugar nenhum do mundo,
na qual uma psicografia foi aceita como prova de absolvição no caso de um assassinato. E a gente vai ver. Isso foi uma das psicografias mais famosas, foi no caso ocorrido em Goiânia, na qual José Divino Nunes, acusado de matar o melhor amigo, Maurício Henriques, foi inocentado pelo juiz, que aceitou como prova válida, entre outras apresentadas pela defesa, uma carta psicografada por Chico Xavier, afirmando ser da própria vítima. O caso aconteceu em outubro de 79, e assim o presumido espírito de Maurício teria inocentado o amigo, dizendo que tudo não teria passado de um acidente. Depoimentos psicografados por Chico Xavier também foram aceitos como provas judiciais em outros 3 casos de julgamento de homicídios internacionalmente repercutidos. E uma das coisas que foi interessante, você vê que o advogado, perito em documentoscopia e professor da Universidade Estadual de Londrina, Carlos Augusto Pendreá, durante cerca de 14 anos, fez análise grafoscópica de cartas psicografadas por Chico Xavier. Pierandrea comparou a letra padrão dos indivíduos antes da morte com as encontradas nas cartas psicografadas e concluiu que todas as psicografias possuem a autenticidade gráfica dos referidos mortos. E em 1990 publicou um artigo chamado A Psicografia à Luz da Grafoscopia, na revista científica da Universidade de Londrina, a revista Semina, onde apresentou a comparação de uma das cartas psicografadas e, em 91, publicou um livro do mesmo nome e apresentou seus resultados no Congresso Nacional de Criminalistas. Foi usado isso também para dar autenticidade, porque na psicografia se comparava a assinatura da carta feita pelo médium Chico Xavier lá em Uberaba, sem nunca ter conhecido o caso, a vítima, tudo mais, e comparado com a carteira de identidade, e vendo que as letras eram iguais. Eu tenho até uma história de cunho pessoal, porque tinha um centro no Brasil, no Rio de Janeiro, que já não tem mais, porque essa médium já faleceu, mas o centro todo voltava em torno dessa médium, que era uma médium fantástica, inclusive da época de Chico Xavier, e ela trazia mensagens psicografadas para as pessoas, para as famílias que buscavam mensagens dos entes queridos e tudo mais. E minha mãe sempre ia lá e deixava o nome. Você não pode chegar lá, como era às vezes no Chico Xavier, que eu vou mostrar um pouquinho dos vídeos, que você ficava a noite inteira sentado esperando a expectativa de que o espírito familiar fosse lá, aparecesse e você escutasse. Nesse centro lá do Rio, você ia, preenchia uma ficha e deixava o teu nome, e deixava o nome das pessoas que você buscava notícia, e era catalogado, e você esquecia ir embora. E uma vez, uma amiga dela, já tinha alguns meses que minha mãe tinha deixado o nome lá e tal, e a amiga dela foi e estava olhando nos escaninhos e aí viu Célia Zolvi, tinha lá uma psicografia. Aí falou: Célia, eu tô aqui no centro tal, parece que tem uma aqui no teu nome, você quer que eu traga para você? Traz para mim. Aí ela pegou a psicografia e trouxe lá para casa. E era da minha avó. E eu vou dizer para vocês o seguinte: a minha avó, ela era canhota. E numa época que se acreditava que a pessoa que era canhota era uma coisa do diabo. Então você era forçado a aprender a escrever com a mão direita, mesmo sendo canhota. Então ela escrevia de ladinho. Com a mão direita, ela tombava as letras assim, porque ela era canhota. Entendeu? Ela se escrevesse com a canhota, ela tombava de ladinho. E você via a assinatura dela, Renê Ardite, toda de lado, igualzinho. Né? Isso num assento que minha mãe não frequenta, que a médium não sabe quem é minha mãe. E mais curioso ainda, a minha avó fala que está todo mundo bem, que fulano está aqui, foi listando várias pessoas, e listou um nome que minha mãe não sabia quem era, com um apelido. E aí minha mãe mostrou para todo mundo, ninguém sabia. E falou que estava junto da gente também. E quando numa festa de família, você vai ver que aquele lado da família católica, do irmão do meu irmão, da esposa do meu irmão, era o tio que tinha falecido. E o apelido era aquele. Minha mãe não tinha conhecido o tio, nem sabia que o apelido era aquele. E ele estava junto ali. Então você vê só as provas em termos de veracidade das coisas completamente improváveis de um médico que não sabe quem é ninguém ali, botar aqueles nomes todos, assinar dessa maneira, igual, né? São só provas. Então é lógico que foi
aceito, né? Eu tenho que terminar as histórias dele, gente. Aí veio a carta e a letra era da avó, igualzinha. A letra era assim, Bom, por isso que reconheceu. então, essa parte Será a aí, esposa. Tem que terminar. essa parte aí vocês vão ver agora no filme Chico Xavier, que eu separei só essa parte para vocês verem mais ou menos. Ih, peraí, Cris, o volume. Esqueci, né? Qual? Tem que ligar aqui. Pega o note. CBL 7. Esqueci. Tô ligando, está lá. Não, peraí. É Já sai, né? Peraí. É seu. por isso que eu nunca tiro o meu. Tá. Eu meto o volume lá para 60. Tá, então peraí, eu vou voltar aqui. Aumenta o volume. Não, volta. Aumenta o volume. Rodrigo. Então vamos ver se vai, gente. Um pouco mais. Nesta carta, Tomás, ou o espírito de Tomás, afirma que ele e o acusado estavam brincando quando a arma disparou casualmente. A carta vem com a assinatura semelhante à da vítima, conforme demonstram seus documentos de identidade e certificada por um grafólogo. O promotor pode inquirir diretamente a testemunha. Esse era o pai da vítima. Noto que em audiências anteriores o senhor tinha uma atitude hostil para com o acusado, o que é normal nessa circunstância, mas um contraste com a sua nova atitude. Houve algum tipo de apelo, ou até mesmo coação, que possa ter mudado a sua conduta? Não, de modo algum. Nós apresentamos a carta por livre e espontânea vontade. O senhor é espírita. Sou ateu. Graças a Deus. É muito difícil para um pai ficar de frente para a pessoa que matou seu filho e pedir para um juiz que solte ele. É muito difícil. Eu não sei como, não sei que fenômeno é esse. Mas eu estou Desculpe, mas eu estou convencido de que essa carta é do meu filho. Vocês veem no filme que É dele. Numa decisão inédita da justiça brasileira, o morto absolve o acusado de seu próprio assassinato. se vocês veem realmente o filme inteiro na íntegra, vocês vão ver que a carta ela tem dados para ele, para o pai, que era cético e ateu, coisas que ninguém sabia, não tinha como saber, porque ele era um pioneiro da televisão brasileira. E o pai dele, austero, para de se meter com essas coisas, essas baboseiras, essa tecnologia nova, isso aí não vai legal, não, você tem que ser engenheiro, tem que ser isso. Eu não queria saber dele se meter com isso. Só que o cara foi extremamente, no início da televisão brasileira, se tornou um cara sucesso nisso tudo. E o pai, apesar de ser austero, tudo mais, brigar com ele por essas coisas, escondidinho sempre assistia os programas do filho. Porque no íntimo, queria ver, assim, o filho se tornou financeiramente, fez um sucesso na TV Tupi.
E no leito de morte ele estava em coma, o pai. E ele e o filho, né, no caso Tony Ramos, rezando pelo pai, lá falando com o pai, tal, não sei o quê. Na psicografia, o filho que foi assassinado, a vítima, fala: o vovô está aqui. E o vovô fala para dizer que nunca perdeu nenhum episódio. E que no final da vida, quando você estava ali na cama com ele, ele queria muito te dizer como ele era proud dos teus ativos, né, das tuas conquistas e tudo mais, mas a voz não saía. Então, olha só, uma coisa também que ninguém sabia, não tinha como saber, porque era ele ali no momento, né, final, só entre ele e o pai. E Pinga Fogo também, quando agora já na televisão brasileira, a gente tem, em 1970, esse programa de televisão, e eu trouxe alguns cortes do Pinga Fogo só para vocês verem o que foi, o impacto que teve, para todo mundo conhecer quem realmente era Chico Xavier, né? E o sucesso do primeiro Pinga Fogo foi tão grande, mas foi tão grande, que logo depois, né, no ano seguinte, em dezembro de 71, eles chamam, no mesmo ano, foi de julho para dezembro, chamam para fazer um segundo, e o Ibope atingiu, assim, explodiu, né? Todo mundo queria assistir o Chico Xavier. Então, vamos ver uma das histórias dele que ele conta, né? O Chico, a questão que faz é que ele é de família muito humilde. O pai dele era vendedor de bilhetes. E quando estava se aproximando do fim, estava próximo a deixar a terra, ele disse ao Chico: olha, meu filho, por ocasião de Natal, Ano Bom, grandes prêmios da Loteria Federal, você não deixe de comprar um bilhetinho, porque eu vou tentar parar a roda. Agora você continua. Isso. Mas em 1939, meu pai caiu em estado grave, com um reumatismo muito remitente. Esse reumatismo impôs a ele uma certa paralisia durante algum tempo. Nessa ocasião, as duas pessoas que trabalhavam em casa éramos ele e eu. Mas não conseguíamos muita coisa além dos 200 mil réis antes do cruzeiro. De modo que os médicos aconselharam que ele usasse um tipo de injeções que naquele tempo eram chamadas de injeções de ouro. Eu não sei classificar do ponto de vista de farmacologia o termo exato, mas cada injeção custava, naquele tempo, 150 mil réis. Ele era obrigado a usar 2 por mês. Então, o nosso numerário dava mais ou menos para as 2 injeções e ficamos atrasados com as despesas da família durante quase um ano, porque as injeções restituíram a ele a saúde ainda por muito tempo. Mas, no ápice da moléstia, saiu a lume a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de autoria de um dos nossos maiores escritores desencarnados no Brasil. E amigos de Belo Horizonte chegavam em nossa casa comentando o êxito do livro, porque o livro estava sendo muito bem aceito. Meu pai ouvia tudo aquilo com muita curiosidade. Então, um dia, ele estava sem poder manejar as mãos nem as pernas, até que as injeções de ouro o restabeleceram. Então, aquele banho, aquele movimento de arranjo no leito, era feito, esses movimentos eram feitos por nós, ele e eu, a sós. Então, ele me disse: Chico, eu soube que esse livro que saiu de você foi entregue a benefício das almas. E nós também somos almas. E que você também entregou este livro a benefício da pobreza.
E eu creio que não existem pobres mais pobres do que nós agora. Então você podia agora arranjar um livro para nós ganharmos algum dinheiro, porque nós estamos muito atrasados, no armazém. Eu disse, papai, o senhor não deve pensar nisso, porque o senhor sabe, nós temos muitos amigos, todos nos ajudam, mas como paga vender o trabalho dos bons espíritos, isso não é possível, eles não permitem isso, nós estamos na mediunidade com absoluto desinteresse, os livros são deles, não são nossos, e eu peço ao senhor para não pensar nisso não. E o senhor não fica preocupado com isso não, porque as suas filhas, minhas irmãs e os filhos nossos pequenos vão crescer, isso tudo vai melhorar, nós todos vamos trabalhar, e na hora da dificuldade nós todos devemos, mas depois pagamos. E os nossos amigos de Pedro Leopoldo são sempre boníssimos, eles vão nos ajudar, os nossos credores. Eu disse, mas meu filho, você não pode receber um tostão desses livros. Eu falei assim, como paga meu pai, não posso receber. Então eu disse, meu filho, então, seus espíritos estão muito atrasados. Isso é que já morreu há muitos mil anos. Nada tipo. Meu pai, que não entendia bem de literatura, nem deste mundo nem do outro, me disse assim, imagina que eles são tão antigos que em vez de eles assinarem Manuel, eles assinam Manuel. Aí tem gente do Egito, tem gente que não conheceu rádio, que não conheceu doce de feijão, porque eu acho que esses espíritos, se eles são caridosos, deviam ter dó de nós. Então eu fiquei assim um pouco constrangido, porque de fato era meu pai, aquela queixa dele era uma queixa de um doente, que eu não podia transmitir a ninguém, né? Então ele viu que eu fiquei assim muito triste, com os olhos cheios d'água e tal, mas ele era muito bom. Então, falou comigo assim, olha, eu não vou te acariciar, porque minhas mãos não estão funcionando. Mas não fica triste com o que eu falei, não. Segue para frente com seus livros, com seus espíritos. Porque eu vendo bilhete de loteria. E, naturalmente, que em breve eu vou partir para outro mundo. E eu, a hora que morrer, meu filho, vou parar a roda para você. No mês de junho, no mês de dezembro, você compra bilhete da Loteria Federal, que eu vou parar a roda ou as bolas para você ganhar. Então, até hoje eu compro, né? Eu creio, meu pai, quem sabe é lícito. A Loteria Federal é autorizada pelo nosso governo, eu continuo comprando. Mas em junho e dezembro eu compro. Para a gente entender a simplicidade que era o homem Chico Xavier, né? E apesar de uma cultura de você ver ele falando um português perfeito, muita gente criticava achando que, não, esse homem é estudioso, esse cara estudou, mas são tantos livros escritos que é lógico que eventualmente o teu português fica, né? E o quanto que ele lia também, né? Ele lia também. O Chico Pacheco que faz é que ele é de família muito humilde. Mais uma outra takezinho mais curta. Essa é a TV brasileira, hein? Agora, para o encerramento definitivo de Singapura desta noite, lhes apresentou o médico Chico Xavier. O programa ultrapassou muito o seu horário habitual. Estamos com 2 horas e 20 minutos de programa. Mas estou forçado para formular ainda 2 ou 3 perguntas ao Chico, para depois, então, fazer o pedido que prometi fazer, que vai ser de grande interesse, não só para você, telespectador, que hoje nos honra com sua audiência, como também para todo o auditório. Aqui está. Chico, um telespectador, eu não sei se isso aconteceu, pede que você conte um fato ocorrido num avião em que você viajava, cujos motores entraram em pânico. E você também, como os demais passageiros, o que era perfeitamente natural, entrou em pânico. O que aconteceu dentro desse avião? Sim, essa resposta exige, vamos dizer, uma atitude, talvez, de fazer um pouco de humor, mas é a verdade que eu vou contar. Em 1959,
eu me dirigia de Uberaba, para onde eu me transferi recentemente. Eu me dirigia para Belo Horizonte, junto da qual está Pedro Leopoldo, a terra onde nasci minha presente reencarnação. Então o avião decolou de Uberaba e fez uma breve parada na cidade de Araxá. Depois o avião decolou de novo. Depois de uns 10 minutos, o avião começou a se inclinar para um lado, para outro. Às vezes fazia-se uma pirueta. E o pessoal começou todo a gritar, a pedir a Deus, pedir socorro. Eu estou ali acompanhando. Veio o comandante do avião e disse que não nos impressionássemos, que era um fenômeno chamado vento de cauda, e que apenas chegaríamos um pouco mais depressa. Mas algumas pessoas disseram, mais depressa no outro mundo. Eu então comecei também a me impressionar, porque eu não sei qual é o nome técnico da evolução que o aparelho fazia. Uma pessoa entendida em aeronáutica saberá descrever o caso, dizendo os nomes em que um avião roda de cabeça para baixo, e nós íamos, e a gente começou a vomitar, e a gritar, a apertar o cinto, aqueles amigos começaram a orar, as senhoras começaram a fazer o terço, eu com muito respeito, mas quando vi aquela atmosfera eu comecei a gritar também. Eu decidi, todo mundo está gritando, eu também vou gritar. É a hora da morte. Eu comecei a gritar, valeu, meu Deus. Comecei a pedir socorro, a misericórdia de Deus, mas com fé, com escândalo, né? Mas com fé. Então, nisso, peço até permissão para dizer que alguém disse assim a um sacerdote católico que estava não muito longe de mim. Alguém disse, o Chico Xavier está ali, ele é médium e é espírita. E esse sacerdote, com muita bondade, disse, não, mas eu sei que o Chico tem pedido orações em muitos documentos, e o Chico está orando conosco no texto. Disse, graças a Deus, Padre, eu também estou orando. Mas comecei a gritar, valei-me, meu Deus. Então aí entra o espírito de Emmanuel. Parece que é uma coisa... Entrou no avião? Parece uma coisa de anedota, né? Uma coisa de fantástico, mas é a verdade. Ele entrou no avião com os você viu o espírito entrar? Então passou no meio do pessoal, o pessoal não via como a maioria dos nossos amigos. Eu também não está vendo a presença dele aqui. Então ele me disse assim, por que é que você está gritando? Eu escutei o seu pedido, o que é que há? Porque aquilo já tinha mais ou menos 20 minutos, né? Assim, veio, o senhor não acha que estamos em perigo de vida? Eu pensei, estamos, e o que é que há com isso? Não tem muita gente em perigo de vida. Vocês não são privilegiados, né? Eu pensei, tá bem, se estamos em perigo de vida, eu vou gritar. E continuei a gritar, e falei, socorro, meu Deus! O povo todo gritando socorro. Então, ele me disse, você não acha melhor calar, parar com isso? Dar testemunho da sua fé, da sua confiança na imortalidade? Você, mas é a morte, e nós estamos apavorados diante da morte. Ele falou assim, está bem, então você acha que vai morrer? Eu falei, o senhor não acha que estamos em perigo de vida? Eu falei, estamos. Eu falei assim, está bem, eu estou com muito medo, estou apavorado. Como todo mundo, eu estou partilhando, eu também sou uma pessoa humana. Eu estou com medo também desta hora de morrer nesse desastre. Eu disse, tá bem, então morra com educação. Morra com educação para não afligir a cabeça dos outros com seus gritos. Morra com fé em Deus. Eu disse, eu quero só saber como é que ele pode morrer com educação. Vale a pena assistir, é muito longo, eu tenho 2 DVDs, mas você vai assistir os experts, tomadazinhas no YouTube.
da entrevista na Índia. E o filme, aqui são só alguns dados do filme, do impacto que teve realmente o filme, que foi de Daniel Filho, o novelista, né? 2010 que saiu. Quem não assistiu, vale a pena assistir, tá? E você vê só alguns dados que eu coloquei, porque a gente já está se passando. E eu quero passar também algumas passagenzinhas do filme para que vocês também tenham essa visão de quem está de fora do espiritismo, assistindo o filme e vendo imagens como essa e mais ou menos fazendo uma reflexão sobre a sobrevivência da alma. Essa é uma das redações do concurso estadual de 1922. Foi escrita por um de seus colegas. Mais ainda com satisfação, eu quero comunicar que ele recebeu uma menção honrosa. Vem aqui, Chico. Francisco de Paula Canto. Esse é o Chico pequenininho. É aquele negócio de espírito, mestre. Que bobagem é essa de espírito, menino? Onde já se viu ficar inventando isso? Levanta, Rosa! Levanta! Vai pra diretoria! A Rosa falou a verdade. É bonito querer ajudar a colega, mas Eu não posso enganar ninguém. Tinha um moço do meu lado, me ajudando. Você também quer ir pra diretoria, menina? Por que ele não faz uma redação agora mesmo, hein? Tá aqui, ó. Do meu lado aqui, ó. Marcos e caneta, praia. Chega, a coisa foi longe demais. Os dois já pra diretoria. Se eu deixar, eu escrevo. A mediunidade dele começou muito jovem. Desde sempre. Criança pequenininha, né? Meus filhos, ninguém escarneça da criação. O grão de areia é quase nada, mas parece uma estrela pequenina refletindo o sol de Deus. O grão que ao pisarmos, insignificante, ganha dimensão inimaginável, quando junto com outros grãos, vira instrumento do passar do tempo. Você imagina, né, a prova da sobrevivência da alma, uma criança que é capaz de escrever um texto muito além da sua capacidade de assimilação. Né? E as cartas, que a gente viu que foram livros que ele escreveu, mas as cartas tiveram um impacto imenso na população, na sociedade da época. Muitas pessoas que tinham perdido entes queridos iam até Uberaba buscar alguma notícia dos familiares. Então, existem vários livros que são compilações, tem Jovens do Além, são aquele outro que também é Mortos, me esqueci, são 3 ou 4 livros só de cartas, que a gente vai ver mais ou menos. E tem o filme, né? A Mães de Chico, que são 5 cartas desse filme. Isso era uma sessão mediúnica em Uberaba. Mãezita, se fiquei longe de você, é porque o tempo que vamos ficar juntos vai ser muito maior. Muito. Fala pra Lud que ela nunca vai andar sozinha. Eu fico sempre do lado dela. Toma conta de todos aí. Você ouviu, Lud? Ludmila, você ouviu? Elisabetta! Chico. A gente perdeu nosso filho. Não, você não perdeu seu filho. Ele agora é um apóstolo de Cristo.
Felipe Neto. Muito obrigado. Deus te abençoe. Papai, peço perdão pelo ato que tive. Amigos meus, o Carlos e o Flávio Antônio, convidaram-me para conhecer o bar que inaugurou na data em que desencarnei. Simone Martins. Por favor, aceite de novo. É muito importante para mim que isso é feito. Muito bonito. Muito amor. Muito generoso. Mas esse aqui não é o meu filho. Dona Maria Celeste. Mãezinha, paizinho, ele nunca falou assim. Ele nunca acreditou em Jesus. E eu não acredito no senhor. Isso aqui é uma farsa. Esses remédios têm hora certa para tomar. Mas eu nunca sei que horas são, aí eu não consigo. Nossos amigos espirituais sabiam disso. Olha, aqui esperando por você. Querida mãezinha, te vejo daqui, te amo, estou com saudades. O amor de nosso Senhor Jesus Cristo é sublime. Estou vivo, mas preciso desembaraçar-me das prisões de casa para poder melhorar. Estou aqui bem amparado. Pedirei sua bênção. Tomás Viana de Oliveira. Passava a noite adentro, fazendo psicografias, e as pessoas vinham de todas as partes do Brasil inteiro, e essas cartas são muito interessantes. Inclusive, o filme mais ou menos fala sobre esse caso, que eventualmente é o filho que foi assassinado, que depois o pai aparece naquela imagem do garoto. Então, gente, a gente já passou um pouquinho da nossa hora, e uma mensagenzinha do nosso querido amigo Chico, a gente sempre lembrar, não só na obra que a gente lê, mas sempre refletir sobre a importância que ele foi para todos nós mesmos, né? Então é isso aí, então vamos fazer o trabalho do passe.